Fala a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui esses vídeos aí para o YouTube, para o Face, para as redes sociais. Esse é o terceiro vídeo, ver se eu consigo encerrar aqui o assunto da revelação que Deus me deu, que os salvos são pouquíssimos. E trouxe aí o primeiro vídeo com a revelação, o segundo vídeo já falando da necessidade que haja um avivamento para que haja pessoas salvas, né, para que aumente o número dos salvos, porque o número dos salvos, nesse momento, segundo a revelação de Deus, Deus me disse em cerca de 30 milhões de salvos nesse momento, dessa nossa geração, dessa nossa geração de cristão. E são pouquíssimos, porque aí menos de 0,1% da população mundial, aí 1,3% da cristiandade, de todos os cristãos que é no mundo todo, que são 33% da humanidade são cristãos, 2,3 bilhões de cristãos. E considerando só os evangélicos, não estou querendo só os evangélicos são salvos, né, que são salvos são os cristãos em si, mas só para a gente ter uma ideia de números, né, são aí 980 milhões de evangélicos no mundo todo. Isso significa 30 milhões, significa 3,1% só dos evangélicos. Para completar, isso tudo isso está no primeiro vídeo lá, estou só trazendo, recordando a vocês a revelação que o Senhor me deu. 30 milhões, se eu for olhar o número exato, seria como uma congregação de 100 pessoas, apenas 3 pessoas fossem salvas. Então nós estamos vivendo um mundo, um tempo de frieza espiritual, que a ganância hoje está muito grande. O Senhor me disse que a igreja está contaminada pelo pecado, a igreja está ferida pelo pecado, e por isso são pouquíssimos salvos que estão prontos para a salvação, prontos para o arrebatamento nesse momento. Então a gente trouxe o primeiro vídeo trazendo a revelação, trouxe a palavra, né, fomos para a revelação e a palavra, porque se a revelação não é confirmada pela palavra, essa revelação ela não procede de Deus, porque a revelação vinda de Deus ela não contradiz a palavra de Deus, que é o ensino de Deus para a nossa vida. E trouxemos aí no segundo vídeo a questão da necessidade do avivamento, né? E falamos um pouquinho da maturidade. E hoje, esse terceiro vídeo é para nós falar da maturidade que precisamos ter na nossa vida para que a igreja seja uma igreja avivada e seja uma igreja que o trabalho dele, a obra da igreja, seja realmente a obra de Cristo, que salva vidas, salva pessoas, salva a alma da condenação do pecado. E que a gente está vendo uma igreja aí hoje, é uma igreja correndo atrás de coisas desse mundo, atrás de recursos desse mundo. E não estamos vendo uma igreja trabalhando por alma. A gente está vivendo um tempo que os evangélicos, que dizem ser crentes, estão correndo de uma igreja para outra. Não é pessoas que estão sendo salvas ou convertidas. São pessoas saindo de uma igreja para outra, correndo atrás de uma igreja para outra. Qual é a igreja que tem mais profeta? Qual é a igreja que profetiza mais riqueza? Qual é a igreja que tem uma palavra que vai trazer para eles uma esperança de ser rico, ou uma esperança de ter uma carreira aí vitoriosa aqui nesse mundo, mas a salvação mesmo não estão buscando. E sem contar o pecado, que cada vez mais, por causa da falta de fé, cada vez mais o pecado está entrando dentro das igrejas. Em vez a igreja ir lá e libertar as pessoas do mundo, o mundo está vindo e aprisionando as pessoas que estão dentro da igreja. Estamos vendo nessa nossa geração o efeito contrário. Tanto que o número de cristãos está caindo, a cristianidade está caindo. As outras religiões estão crescendo, o ateísmo aumentou. Pode entrar aí, fazer pesquisa, eu faço essas pesquisas aí direto, eu busco conhecimento, estar sempre ligado com as coisas que estão acontecendo.
Então, vocês podem fazer uma pesquisa aí que vocês vão ver que a cristandade está encolhendo, está diminuindo. E se está diminuindo é porque as pessoas não estão se convertendo. As pessoas estão se convertendo muito mais outra religião, muçulmano, e muitos aí, o número de quem se denomina ateu, que não acredita em Deus, nada, tem aumentado. Então você vê a situação que nós estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivendo. E eu trago para vocês hoje uma palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, que vai nos fortalecer para a maturidade espiritual, porque se não tiver uma maturidade espiritual, nós não vamos conseguir ter esse avivamento do Espírito de Deus, que é Espírito, né? É Espírito. E ele só habita a nossa vida se nós estivermos santificados em Cristo, para que ele se faça um mesmo Espírito com o nosso Espírito. Foi assim que Cristo orou ao Pai para que nós somos um nele como ele é no Pai. Isso é a unidade do Deus Todo-Poderoso na nossa vida, a plenitude do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. E a palavra de Deus é bem clara. 1 Coríntios, eu gosto de citar esse verso, 1 Coríntios 6,17. Nós estamos mesmo no Espírito, no Senhor. Então quem está no Senhor, ele é o mesmo Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele faz um com o nosso Espírito e nos torna espiritual. Então se a pessoa não é espiritual, é carnal, ele não tem do Espírito Santo na vida dele. E, consequentemente, não tem salvação também ainda na vida dele. Então veja bem, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Porque quem conhece a mente do Senhor para que possamos instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então veja bem, esse capítulo 2 de 1 Coríntios é o capítulo de aprendermos a ser espiritual, de deixarmos de ser carnal e passar a ser espiritual, deixarmos de ser natural para passarmos a ser espiritual. E aí eu chamo a atenção de vocês, de todos os ouvintes, chamo a atenção da igreja, porque há uma imaturidade muito grande no ensino teológico, na teologia moderna de hoje. Todos os pastores, quase todos, têm a mesma pregação, uma pregação comum em dizer, não podemos ser espiritual demais e nem carnal demais, temos que ter equilíbrio. Isso é sabedoria do homem, isso é métodos do homem. Nós precisamos ser totalmente espiritual. Ou a pessoa é espiritual ou é carnal, não tem jeito de ser meio carnal e meio espiritual. Isso não funciona na vida espiritual da pessoa. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. É o próprio Cristo que ensinou. Então, ou nós somos espirituais ou carnais. Não tem como ser meio espiritual e meio carnal ao mesmo tempo. Então, esse ensino aí, não se pode ser espiritual demais, não pode espiritualizar todas as coisas, não pode ser carnal demais, tem que ser equilibrado, carnal e espiritual. Isso é coisa do diabo. Isso é a teologia do diabo que entrou no meio da igreja. Por isso que nós estamos vivendo nessa igreja, que Deus veio e revela, que me revelou, mandou revelar a todos, que os salvos são muito pouco. Porque nós estamos vivendo uma igreja mais carnal do que espiritual. E veja bem, eu não estou dizendo aqui nem do mundo, estou falando da igreja, a realidade cristã. Que é muito poucos os salvos. Gente, é pouquíssimo demais. Se Cristo vier hoje, são muito poucos os salvos. Olhando para a Bíblia, para os comentários bíblicos, nós sabemos que ainda falta um pouquinho de coisa para se cumprir. Para a vida de Jesus é muito pouco, nós não temos muito tempo mais aí para poder reverter essa situação dos que estão aí na condenação e não na salvação em Cristo. Nós temos muito pouco tempo para resolver. Então não pode estar brincando de carnal e espiritual, brincando de meio carnal e meio espiritual. Você, pastor, que prega isso, que prega que não podemos ser espiritual demais, não podemos ser carnal demais, tem que ser aí temperado, né? Tem que ser moderado, né? Você que está pregando isso, você está fora da palavra, fora do ensino de Jesus Cristo. Ou a pessoa é espiritual, ou é natural, ou é espiritual, ou é carnal. Não tem como. Isso é maturidade espiritual. E para compreender as coisas espirituais, para compreender para ter a maturidade espiritual, a primeira coisa que temos de ter em mente é que a igreja de Jesus Cristo é peregrina nesse mundo. A igreja de Jesus Cristo, ela é peregrina nesse mundo. A igreja não foi dada uma nação, não foi dado um torrão de terra aqui. A igreja é fundada no meio do mundo para pregar o evangelho ao mundo todo. Mas o mundo não é da igreja. O que é da igreja é o reino dos céus. A igreja foi dada ao reino dos céus. Veja bem o que Jesus Cristo diz lá em João 18,36, ao responder a pergunta de Pilatos, que Pilatos pergunta se ele era rei, queria saber se ele era rei, porque os judeus tinham falado para Pilatos que Cristo estava dizendo que era rei, o rei dos judeus. Então Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaríamos os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui.
Então veja bem, nós temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para o Evangelho de Jesus Cristo e compreender o que está escrito. Uma coisa que eu sempre tenho chamado a atenção dos ouvintes: olhe para a informação que está no texto. Então veja bem, Jesus está informando aqui: o meu reino não é deste mundo, o reino dele não é deste mundo. E ele justifica: se o reino dele fosse desse mundo, o súdito dele viria e pelejaria. Mas o reino dele não é desse mundo, o reino dele é o reino dos céus. E ele veio para os que eram seus, os seus não recebeu, que foram os judeus. O único pedaço de terra que é de Deus é o pedaço de terra onde é de Israel. Mas eles não receberam a Cristo. Isso já foi propósito de Deus para que os gentios pudessem ser salvos, nós pudéssemos ser salvos, senão só ia ser salvos os judeus. Então vocês aceitam, recebem Cristo naquele tempo, e então Cristo implementava ali logo o seu reino milenar, e os gentios não tinham salvação para os gentios, era só os judeus. Então Cristo, ele morreu no nosso lugar, ele sendo Deus criador ao lado do Pai, sendo Filho de Deus, o unigênito do Pai, ele vem e faz um de nós, recebe nele nossa culpa, o nosso castigo, nos lavando no seu santo sangue, nos gerando filho para o Pai no seu santo sangue, que nos remiu para o Pai, nos gerando de novo filho para o Pai. Então ele pagou o preço por nós, deu a vida por nós, morreu no nosso lugar e ressuscitou, porque ele é o Senhor da vida. A morte não podia reter ele, não reteu. Então ele nos ajunta nele, isso é todos que estão nele, todos que morreram com Cristo para o pecado, ressuscitaram com Cristo para a vida com Deus. Eu sempre tenho pregado isso, vou continuar pregando isso, essa é a verdadeira conversão. Sem morrer com Cristo para o pecado, não está com Cristo, que ao morrer com Cristo para o pecado, nós ressuscitamos com ele para a vida com Deus. Isso é espiritual, isso é ainda nesse momento aqui. Então somos filhos de Deus para Deus, somos juntados em Cristo, que veio e nos resgatou. Nós já estávamos perdidos, nós somos criados nele, por ele e para ele. É a palavra de Deus que diz isso. E foi o agrado do Pai que todas as coisas se congregassem nele. Cristo está lá em Colossenses capítulo 1, no verso 16, também no verso 19. Então ele veio e pagou o preço para nós, nos resgatou, mas para isso temos que morrer com ele para o pecado, passando por esse processo, novo nascimento, e deixar de ser carnal, de ser natural, passar a ser espiritual. Esse é o processo do novo nascimento, a qual sem passar por ele ninguém entra no reino dos céus. E ninguém é feito filho de Deus sem passar por esse processo do novo nascimento, sem ser um novo nascido. E o que é o novo nascido? É aquele que morre com Cristo para o pecado. Aí nasce com Cristo para a vida com Deus, é espiritual, nesse momento que nós estamos vivendo. Não trata-se da ressurreição dos corpos, que vai ser quando Cristo vir para levar todos os salvos para estar com ele, lá para as bordas do Cordeiro, lá nos céus, diante de Deus. Então isso se trata aqui, são coisas espirituais. Mas para compreender isso, nós precisamos compreender que a igreja é peregrina nesse mundo. Então veja bem, nós estamos aqui falando agora que é a luz de João 18,36, né? Que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, né? E aí, lá na última parte do verso diz: mas agora, esse agora é o momento nosso que nós estamos vendo. É esse momento que Cristo veio para resgatar todos que crêem nele, resgatar aí para ele, rasgando o nosso escrito de dívida, rasgando a condenação do pecado, ali que estava escrito contra nós, porque ele pagou o preço por nós, o preço da nossa transgressão, o preço do pecado. Então, mas agora, o meu reino não é desse mundo. Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo que Cristo deu ali, subiu na cruz e pagou o preço por nós, e nesse tempo de resgate que nós estamos vivendo, o reino de Cristo não é nesse mundo, mas agora, esse tempo agora que nós estamos vivendo, esse agora é nosso. O reino de Cristo não é daqui, não é desse mundo. O reino de Cristo é o reino dos céus.
Mas Cristo vai vir, ele vai vir depois que ele nos levar para o céu para estar com ele, porque ele tem que nos introduzir completamente no reino do céu. Ele tem que completar a obra redentora de nossas vidas, completar aí a redenção na nossa vida, nos dando um corpo, transformando nosso corpo corruptível em incorruptível e nos levando para estar para sempre com ele, para a eternidade com ele. Então, ele vai vir e vai assumir o governo desse mundo através de Israel. Então esse mundo passa a ser dele. Isso vai acontecer quando? Vai acontecer agora? Não, vai acontecer no tempo do reino milenar dele, quando ele derrotar a besta e o falso profeta, lançar no lago de fogo, quando ele prender Satanás por 1000 anos. Esse é o tempo que Cristo vai reinar no mundo também. Esse mundo passa a ser reinado por Cristo. Aí depois vem o fim e nós somos levados para o novo céu e nova terra. É o que fala lá em Apocalipse. Novos céus e nova terra, onde nós vamos viver para sempre com o nosso Deus. Então nós precisamos ser espiritual para compreender as coisas espirituais de Deus, que Deus nos deu gratuitamente. É o que nós vimos em 1 Coríntios 2, capítulo 2. Nos foi dado gratuitamente. A salvação é gratuitamente, é pela graça, mas para isso tem que morrer com Cristo para o pecado. Renunciar tudo que nos separa de Deus, renunciar esse mundo pecaminoso. Então veja bem, a igreja ela é peregrina. E aí a falta de maturidade dessa nossa geração de cristão, a falta de maturidade dos pastores, dos teólogos, da falta de maturidade da teologia, que foi implantada aí, essa teologia moderna que foi implantada aí, que atrapalha a salvação do ser humano, porque atrapalha o entendimento. Nós temos uma teologia aí hoje da substituição, a teologia da prosperidade, que pregam que a igreja substituiu a Israel. Olha, Israel voltou a existir, isso está na Bíblia, está nas profecias. Vai lá nos profetas, todos os profetas profetizam isso. Vai lá e vê que Israel vai voltar a existir, porque é através de Israel que Cristo vai assumir o seu reino milenário e vai reinar no mundo todo. Mas a igreja nesse tempo já foi arrebatada, já não é mais a noiva, é a esposa do Cordeiro, já houve as bodas lá no céu, já houve o arrebatamento. Então veja bem, essa falta de maturidade, aonde pregam as vitórias de Israel, isso por que criaram essa teologia da substituição? Para que os pregadores possam pregar as coisas do Antigo Testamento, as coisas que é exclusivo de Israel, para a igreja, para motivar as pessoas a dar dinheiro para os ministérios. É isso que está acontecendo, traz uma pregação pomposa para incentivar as pessoas. Não, eu vou investir. Ora, eu falei isso no vídeo passado, torno a falar. Dízimo e oferta é maturidade do ser da igreja. A igreja tem essa maturidade que ela precisa contribuir para a igreja, porque é essa contribuição que vai manter a igreja, a obra de Jesus Cristo, o evangelho sendo pregado. Isso é uma questão de maturidade dos membros da igreja. As obras, os milagres que acontecem para salvação. A motivação tem que ser para salvação, para conversão em Cristo Jesus, para salvação das pessoas em Cristo Jesus. Então essa falta de maturidade da teologia está levando muitas pessoas a permanecer na condenação do pecado, porque na condenação do pecado, todos que não passou pelo processo do novo nascimento, todos que de fato não morreram com Cristo para o pecado, continua na condenação do pecado. Então veja bem, o que se pregam hoje? Pregam aquilo que Deus fez para Israel. As vitórias de Israel sobre aquela região de Canaã, aonde Deus deu aquela terra para Israel. Inclusive aquela terra é de Deus. Então o que Deus mandou? Mandou Josué passar todo aquele povo a fio da espada. E conquistou aquela terra. Deus deu força e poder para Israel conquistar aquela terra, que era um povo ali, tinha gigante ali, era um povo muito poderoso, mas pelo poder de Deus,
o Israel venceu todos os seus inimigos e tomou posse da terra prometida. E é isso que pregam hoje para a igreja. Não! A igreja, a guerra da igreja não é contra a carne nem contra o sangue. Lá era a pessoa sendo passada a fio da espada. O nosso ensino de Jesus Cristo para nós, a autoridade e o poder que nos foi dado em Cristo, é para libertar as pessoas do pecado. Então estão pregando espada, enquanto nós temos que guerrear, não é contra a carne nem contra o sangue. Estão pregando errado. Estão trazendo aí uma pregação, uma teologia que ensina as pessoas a viver o que viveu Israel. Nós não vamos viver o que viveu Israel, nós vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Lá Israel viveu a antiga aliança, a antiga escritura. No caso, nós temos que conhecer a antiga escritura também. Mas nós vivemos a nova aliança, a nova escritura, que é o Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus Cristo nós não levantamos espada para ninguém. Mas nós ora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, para que as pessoas sejam libertas do pecado. Nós oramos, mas para que a pessoa seja salva. Estão orando para as pessoas ficarem ricas. As pessoas vão lá para a igreja, nas igrejas, nos grandes ministérios hoje, e vão lá atrás de oração para resolver os problemas da sua empresa, para resolver os problemas aí nos seus negócios. Esse suguete desde de manhã tem alguém aqui perto comemorando alguma coisa, e isso é até uma falta de respeito, né? Porque desde 6 horas da manhã que esses suguetes estão aí estourando, e acordou, claro que acordou a população dessa região aqui, dessa quadra toda com suguete. Isso é uma falta de respeito, mas isso é outra coisa. Vocês vão escutar esse barulho aí talvez mais vezes, mas aí alguém que eu nem conheci, nem o que é que eles estão comemorando. Então veja bem, amados, estão pregando hoje a teologia, isso eu falo da teologia, é o que as pessoas aprendem lá na teologia. As coisas que foi dada a Israel as coisas dadas à igreja. Não, a igreja é dada a salvação em Cristo, a remissão dos pecados. Cristo pagou o preço pela condenação do pecado que estava sobre as nossas vidas. Nele nós somos libertos da condenação do pecado para viver agora com Deus. E a obra que Deus nos deu foi, por meio de Jesus Cristo, libertar os que estão ainda aprisionados pelo pecado. Então nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados da potestade de demônios que estão aí influenciando a mente das pessoas e influenciando pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão atrás do altar, para pregar o engano, para desviar as pessoas da verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo, e pregando aí um evangelho muito fora da realidade. Estão misturando lá as coisas que eram para Israel com as coisas que é para a igreja. Não é a mesma coisa. A guerra de Israel era de espada empunhada. Era passar fio da espada todo aquele povo que estava habitando aquela região que precisava ser conquistada. A guerra da igreja é contra os principados, potestades, contra as hostes da maldade da região celestial. Efésios 6, a partir do verso 10. Vai lá que vocês vão ver, vão ler lá, vão ler. Não dá tempo de eu colocar tudo isso aqui. Mas precisamos ter maturidade espiritual para compreender que essa teologia que está sendo pregada, ensinada hoje para as igrejas, formando os pastores, os líderes, uma teologia imatura, não tem a maturidade espiritual que as pessoas precisam para ser pastor, para dirigir uma igreja. Por isso tem muitos falsos pastores aí atrás do púlpito pregando que não devia pregar, pregando só coisa antes, quando precisava pregar salvação em Cristo. Isso precisa mudar, precisa ter a maturidade espiritual. E aí por isso tem uns que vê que a solução seria uma bancada evangélica. Que no Brasil temos a bancada evangélica, a solução seria uma bancada evangélica. Veja bem, a igreja é peregrina. A igreja de Jesus Cristo é peregrina. Vocês podem colocar a bancada evangélica, podem transformar o governo em evangélico, que não vai resolver o problema da salvação das pessoas, só Cristo salva. E Cristo não fundou uma nação.
Olha para a Igreja Católica, quando assumiu aí o governo aí de grande parte do mundo, aí o Papa, a última palavra era do Papa, todos os reis de todas as nações, quase todas as nações iam lá tomar a benção do Papa. Veja o que aconteceu, acabaram se luteando o céu, vendendo lugar lá no céu, luteando o céu, que é um absurdo, mas foi isso que aconteceu, porque foram para o poder. Porque mudaram, a Igreja Católica mudou o ensino de Jesus Cristo, que igual a igreja é peregrina nessa terra, para uma igreja governante no mundo. E aí o mundo entrou dentro da Igreja Católica, não teve como fazer nada, e é o que nós vimos até hoje, não conseguiu, a Igreja Católica não conseguiu se libertar do mundo. E o mundo evangélico está caminhando para a mesma coisa. Parece que não aprendeu, estão caminhando a mesma coisa. Deus levantou aí os reformistas, levantou aí Martinho Lutero e todos os protestantes que protestaram para trazer o evangelho verdadeiro, trazer uma maturidade para os cristãos, para que não se perecesse na condenação do pecado, mas fosse salvo em Cristo Jesus. Mas, porém, nós estamos vendo hoje o mundo evangélico fazendo uma coisa, a bancada evangélica, talvez vão querer transformar o governo também em um governo evangélico. Isso não vai resolver, vai piorar a condição da igreja. Mas, pastor, nós precisamos ter alguém lá que lute por nós. Quem luta por você, se você acredita em Cristo Jesus, quem luta por você é Cristo. Se você não mudar sua mentalidade para espiritual, você vai continuar carnal. E você não tem Cristo lutando por você. Porque o Cristo veio dar para nós é o reino do céu. Nós temos que lutar pelo reino do céu. Isso é espiritual na nossa vida. É morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida. Deixa as outras coisas. Porque o que foi pregado ali em Apocalipse, o que está em Apocalipse vai acontecer. João já viu isso acontecer. Vai acontecer. O mundo vai receber o castigo vindo de Deus. A ira de Deus vai ser derramada sobre esse mundo ímpio. E o pecado vai ser castigado nas pessoas que o pecado habita nelas. Isso João já viu acontecer, já foi revelado por Cristo a João. O próprio Cristo. E Apocalipse é coisa de Deus, é o próprio Cristo quebrando o selo e as coisas vão acontecendo. Então não adianta você querer colocar um governo evangélico, uma bancada evangélica vai lá nos ajudar. Se o governo fosse evangélico, ia nos ajudar. Não! Quem nos ajuda é Cristo, a igreja depende do seu Senhor, que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo e é Ele que cuida de nós. Mas pastor, nós podemos morrer. Se morrer em Cristo, você está no corpo glorificado para a eternidade com Deus. Porque a glória de Deus através da igreja, do corpo de Cristo, é salvação de almas. Porque aquele que morrer em Cristo vai ressuscitar no corpo glorificado. E isso, todos que morreram até hoje, da igreja primitiva até hoje, todos que rejeitaram o pecado e morreram em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna com Deus. Essa é a vitória da igreja. Essa é a promessa da igreja. A promessa de Israel foi uma nação, um pedaço de terra, isso aconteceu. A promessa para nós é a salvação para a eternidade com Deus, isso vai acontecer. Quem permanecer imaturo, querendo o mundo na vida dele, não vai subir. Mas pastor, a pessoa foi lá e orou e ganhou caminhão, ganhou casa, ganhou apartamento. Isso não é salvação. Tem muitas pessoas que conseguiram tantas coisas, porque vai lá e no nome de Deus, Deus prometeu coisa e tal, vai lá e acaba conquistando. Mas isso não quer dizer que seja salvo. Talvez a pessoa se torne pior dentro da igreja do que estava lá no mundo. Porque está imundo, cheio de pecado dentro da igreja, pregando a distorção do evangelho e fazendo o que o diabo gosta. E aí a pessoa, além de não subir para o céu, ainda impede que muitos sobem. Então compreenda uma coisa, a imaturidade espiritual na vida da pessoa. Precisamos de ter maturidade espiritual. Não quero que esse vídeo fique muito longo, mas
às vezes não tem como. Mas eu vou dar um passado aqui novamente por essa leitura que a gente fez para a gente ter compreensão. Lá, a partir do 1 Coríntios 2, a partir do verso 1, diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo. Então é o que nós temos de propor a Jesus Cristo. Vamos propor uma macada evangélica? Não. Vamos propor a pessoa ficar rico? Vamos propor aí a pessoa ter apartamento, casa? Não. Deus, ele abençoa. Deus é um abençoador. Mas qual o ensino de Jesus Cristo? Buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. De quanto está falando? Falando do sustento. Então, às vezes nossa necessidade de um, às vezes não é a necessidade de outro. Às vezes Deus abençoa um mais, outro menos. Ele sabe abençoar, porque ele sabe do propósito que ele tem para cada um. Mas quem abençoa é Deus, que é o bom Pai. Ele abençoa. Agora, a obra da igreja é salvação de alma. Então ele está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo, né? Não propôs outra coisa senão a Jesus Cristo. Nós vamos propor terra, não vamos propor apartamento, gente, pelo amor de Deus. Vamos propor a salvação em Cristo Jesus. Se a pessoa estiver em Cristo Jesus, ele é filho de Deus, é o Pai que cuida. Essas coisas aí não é a igreja que tem que pregar. As bênçãos que a pessoa recebe na vida dele é um relacionamento dele com o Pai, é o compromisso dele com o Pai. É aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, né? Na oração do Pai Nosso. Entrai para o seu quarto, e ali antes um pouquinho da oração universal, né? Entra para o seu quarto e ora a seu Pai em segredo, e ele sabe tudo que você precisa. É aí que a pessoa consegue ser abençoada, é essa oração dele com o Pai, porque ele já é filho de Deus, ele está buscando o reino de Deus. Agora a igreja não precisa dar apartamento para a pessoa, não precisa, você está recebendo chave de apartamento, chave de carro, você vai ficar rico. Não! A igreja prega a salvação, a obra de Jesus Cristo é a salvação. As bênçãos de Deus é como o Pai, que a pessoa foi feito filho de Deus, é como o Pai, e Deus abençoa como o Pai. E ele abençoa só os filhos? Não, Deus ele faz seu sol nascer entre os bons e os ruins, quer dizer, a bênção dele está aí entre os bons e os maus. Deus abençoa, ele é um Deus abençoador. Mas a obra da igreja de Jesus Cristo é Cristo, nosso Salvador, a nossa salvação. E esse crucificado. Porque nós somos salvos, nós somos batizados na morte de Jesus Cristo, Romanos capítulo 6. Na morte de Jesus nós somos batizados. Na morte foi que ele levou a nossa culpa sobre ele. Isso é de todos que crê, que quem não crê não acontece nada. Porque é no crer nele que nós morremos com ele para o pecado, na morte dele. Então nós ressuscitamos com ele para a vida com ele, que é essa vida espiritual, porque você sabe ter uma vida, uma maturidade espiritual. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana. Não se persuadir as pessoas para as coisas seculares, para as coisas humanas, mas sim para a salvação em Cristo Jesus, mas em demonstração de Espírito e poder. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então nós lançamos a palavra e o Espírito Santo de Deus convence a pessoa para a salvação. Agora, se você lançar uma palavra para coisas materiais, para coisas seculares, a fé da pessoa vai ser para coisas seculares e o Espírito Santo não vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não se apoie aí, eu vou ser pastor que fez teologia, não se apoie nessa teologia aí secular, nessa teologia aí imatura, que transforma as pessoas ainda mais imaturo do que era antes, transforma a pessoa mais natural, mais carnal do que era antes, porque as pessoas vão para a igreja só para atrás de coisas, os pregadores fazem o estar ali pregando coisas na vida da pessoa, e a pessoa não recebe o poder de Deus, o Espírito Santo, para transformar ele verdadeiramente um filho de Deus, para que ele morra com Cristo para o pecado, ressuscita com Cristo para a vida, e assim se seja filho de Deus, passando pelo processo do novo nascimento.
1 Coríntios 2,6 diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila. Então, a sabedoria é entre os perfeitos, a sabedoria de Deus. Os novos nascidos espirituais, né, são perfeitos. Aí você vai dizer, mas pastor, todo mundo peca, ninguém é perfeito. Então vamos lá para Mateus 5,48, é o próprio Jesus Cristo dizendo: sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É o próprio Cristo que está mandando nós sermos perfeitos. E se nós não tivéssemos como ser perfeito, Cristo não estava nos mandando ser perfeito. Por que Cristo não manda ser perfeito? Porque Ele é perfeito. Se nós já estamos em Cristo, somos o corpo de Cristo, verdadeiramente, estamos encaixados no Cristo, Ele é o cabeça da nossa vida, nós somos perfeitos, porque Ele é perfeito. A nossa imperfeição é removida da nossa vida em Cristo Jesus, nós tornamos perfeitos, porque Ele é muito maior do que nós, Ele é muito maior do que a nossa imperfeição. Então nós somos perfeitos em Cristo Jesus. E não em nós mesmos, nós não somos perfeitos em nós mesmos. Agora, se você quer ser perfeito nessa pregação aí mundana, nessa teologia aí imatura, que não tem nenhuma maturidade espiritual, se você quer ser perfeito nessa teologia aí, que prega as coisas de Israel e não as coisas da igreja, então você não vai ser perfeito mesmo, porque você está querendo ser perfeito na pregação humana, nas coisas humanas, na sabedoria humana. E nós temos que ser espiritual na sabedoria de Deus, do Cristo, do seu Santo Espírito na nossa vida. Então não adianta que você não vai conseguir ser perfeito no mundo, atrás das coisas do mundo. Mas em Cristo sim, em Cristo, que Ele é muito maior do que nós, Ele é muito maior do que a nossa imperfeição, então Ele nos aperfeiçoa, nós somos aperfeiçoados nele. E com isso nós morremos com Cristo para o pecado, estando com Cristo para a vida com Deus, sem passar por esse processo, que é o processo do novo nascimento. Ninguém é perfeito em Cristo. 1 Coríntios 2,7, mas falamos sabedoria de Deus. Falamos o quê? A sabedoria de Deus, não é a sabedoria dos homens. É a sabedoria de Deus. A teologia traz aí os métodos dela, a sabedoria dela, que leva as pessoas muito mais para a condenação do que para a salvação em Cristo. Nós estamos vivendo aí uma teologia imatura que está levando as pessoas a correr atrás de coisa. E essa teologia aí da substituição, a teologia aí da prosperidade, tem feito um mal muito grande para a salvação das pessoas, para a vida espiritual das pessoas. E as outras igrejas, que realmente eram igrejas que buscavam ter uma vida espiritual pela palavra de Deus, estão tudo encaminhando para pregar as prosperidade também, que estão pregando hoje em todas as igrejas, são prosperidade e não salvação. Isso é imaturidade espiritual. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então veja bem, as coisas que os nossos olhos não viu, os seus olhos veem as coisas do mundo, não vê? Seus olhos estão vendo apartamento, estão vendo casa, estão vendo carro. Seus olhos estão vendo a bancada evangélica. Seus olhos estão vendo aí a pregação das conquistas de Israel. É isso que você quer para a sua vida? Porque ser espiritual, ter maturidade espiritual, ser espiritual, o que a palavra está dizendo, mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2,10. Então as coisas espirituais são reveladas pelo Espírito de Deus. Então são as coisas, aqui, agora voltando para 1 Coríntios 2,9, né? As coisas que os olhos não viu e os olhos não viram, as coisas que o ouvido não ouviu, os olhos não viram. E não subiram ao nosso coração porque não vimos. Mas são as coisas que Deus tem para nós. E para quem? Para quem os ama, para quem o ama. Quem ama Cristo? Quem ama Deus? Aquele que ama de todo o coração. Ali, Mateus capítulo 22, a partir do verso 36 ali. O maior de todos os mandamentos, amar a Deus e amar de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa vida. Não tem lugar, não tem espaço para amar as coisas do mundo. Não tem espaço para amar seu carro, amar seu apartamento, amar sua fazenda, amar suas riquezas.
você está amando Cristo, as outras coisas não tem espaço na sua vida. E então aí a gente vê a diferença lá do jovem rico para a salvação dele. Ele amava mais as coisas. Ele amava era seus bens, não era Deus. O amor de Deus não teve lugar na vida dele. Por isso ele achou difícil, entristeceu e foi embora quando Cristo mandou ele vender tudo o que tinha. Ao contrário de Zaqueu, Zaqueu, mesmo sendo corrupto, antes de Jesus mandar ele vender alguma coisa, ele disse: Senhor, vou dar metade do que eu tenho aos pobres, vou restituir tudo que eu defraudei. Então, Jesus disse: hoje entrou a salvação nessa casa. Porque essas coisas não estavam no coração de Zaqueu, mas sim, o amor a Deus estava no coração de Zaqueu. Mesmo ele estava vivendo numa vida corrupta, mas ele amava a Deus. Então ele foi transformado, mudado, deixou de ser ladrão, deixou de roubar, se converteu naquele tempo, morreu com Cristo para o pecado, ressuscitou com Cristo para a vida com Deus, passou pelo processo do novo nascimento, e Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Então a salvação entra na sua casa, não é quando você está correndo atrás de apartamento, de casa, atrás de coisa, atrás de uma carreira gloriosa, não. É quando você tem Deus no seu coração e em todo o seu coração você ama a Deus de todo o seu coração. Então as coisas que você não viu, o ouvido não ouviu, você não viu, não subiu o seu coração. É as coisas que Deus tem para você, que são as riquezas do Evangelho, a riqueza espiritual, a riqueza que Deus tem para nós na eternidade com Ele. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus? O Espírito de Deus conhece tudo o que Ele tem para nós. E Ele vem e faz um com o nosso Espírito quando nós convertemos de fato. Quando nós deixamos o nosso coração todo para Deus, nossa alma toda para Deus, quando nós não colocamos as coisas do mundo dentro de nós, nós amamos a Deus, morremos com Cristo para o pecado, estamos com Cristo para a vida com Deus, somos edificados do seu Espírito, Ele faz o mesmo Espírito conosco, e Ele que conhece as coisas de Deus, então Ele nos traz o conhecimento espiritual. Nós deixamos de ser natural, nós passamos a ser espiritual, nós deixamos de ser carnal, passamos a ser espiritual. Não vamos ser meio carnal nem meio espiritual, igual essa teologia aí prega, a maioria dos pastores prega: não pode ser espiritual demais, não pode ser carnal demais, tem que ter aí uma ponderância, né? Não! Nós precisamos ser espiritual, todo de Deus. O Espírito Santo faz o mesmo Espírito com o nosso Espírito, e nós temos a plenitude de Deus na nossa vida, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Isso é ser espiritual, deixar de ser carnal. Nós precisamos ser assim. Nós somos espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo faz o mesmo Espírito conosco. Então assim nós precisamos de viver. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Veja bem, nós. Esse nós aqui, esse nós está dizendo a quem? A quem está no mundo? Não, está dizendo aos espirituais. Nós que somos espirituais. Nós que morremos com Cristo para o pecado, estamos com Cristo para a vida com Deus. Nós que nos tornamos filhos de Deus. Nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, fazendo o mesmo Espírito com o nosso Espírito. Nos tornamos um em Cristo, como Cristo é um no Pai. Isso está aí na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, eu já preguei muito isso aí. E lá em Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, onde Cristo pede ao Pai que nós somos um nele como Ele é no Pai. Essa unidade, então essa é a pessoa espiritual. Então quando diz nós não recebemos o Espírito do mundo, está dizendo para as pessoas que passaram pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus. Esse nós não é para quem está dentro da igreja com o coração cheio de coisa, é para quem esvaziou-se das coisas e tem o coração dele, a alma dele toda para Deus. É para a pessoa que aprendeu a amar como Cristo amou.
E então, esse nós aqui não é para o mundo, não é para quem está no mundo, mesmo estando dentro da igreja. Ah, mas eu sou batizado. A sua batização foi só uma formalidade, uma coisa para você dizer que é cristão. Mas se você ainda vive com o coração cheio de coisas, você não é cristão ainda, você não é novo nascido, você não tem Cristo na sua vida, você não tem o Espírito de Cristo na sua vida, você não passou pelo processo do novo nascimento, porque você ainda não morreu com Cristo para o pecado. E quem morre com Cristo para o pecado, o coração esvazia. E aí ressuscita com Cristo para a vida com Deus e o coração enche de Deus. Enche, o coração é todo de Deus, a alma é toda de Deus, não tem espaço para coisas. As coisas que você precisa para seu sustento, o bom Pai abençoa. Mas isso não pode estar no seu coração, não é isso que você vai para a igreja para buscar. E não é isso que você, pastor, você líder, tem que pregar para as ovelhas que estão indo para a igreja. Você tem que pregar salvação em Cristo, essas coisas. É o relacionamento da pessoa com o Pai, que o Pai abençoa. Não é a igreja que vai prometer, a igreja que vai dar, não. Quem dá é Deus, é o Pai, que abençoa. A pessoa já é filho de Deus, então ela é abençoada por Deus. E Deus é que cuida de nós. Mas o seu coração não pode estar cheio. A pregação dos pastores, do líder hoje, estão enchendo a vida das pessoas de coisa, enchendo o coração das pessoas de coisa e não tem mais lugar para Deus. Por isso Deus me revelou que o pecado tomou de conta da igreja, a igreja está ferida pelo pecado. E os salvos são pouquíssimos. E se não houver maturidade espiritual, não há salvação para muitos. São muito poucos os salvos. Nesse momento precisa mudar isso. Mas se você, pastor, você líder, continuar pregando coisa, enchendo o coração das pessoas de coisa, as pessoas nunca vão se libertar, nunca vão ter o coração deles para Deus, nunca vão ter o Espírito Santo habitando na vida deles, porque a alma deles, o coração deles não é para Deus, mas é para as coisas. Isso precisa mudar na vida da igreja. Senão, são muito pouquíssimos salvos. Então veja bem, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Nos é dado gratuitamente por Deus, é de graça, é pela graça em Cristo Jesus. Mas para estar em Cristo Jesus, temos que morrer com Ele para o pecado, porque Ele morreu por nós, pagou o preço por nós, não morremos com Ele para o pecado, estamos com Ele para a vida. E o nosso coração passa a ser todo de Deus, não tem mais espaço para coisa no nosso coração. Só as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas do Evangelho que estão na nossa vida. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana. Isso não é uma sabedoria humana, os sábios com a sabedoria humana, eles mataram, crucificaram a Jesus. Se eles tivessem a sabedoria de Deus, eles nunca crucificariam Jesus. Mas eles crucificaram porque os príncipes desse tempo, os sábios desse tempo, só têm a sabedoria humana, só para conquistar conquistar reinos desse mundo. E não entra no reino do céu, não entra no reino de Deus. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Nós vamos ter esse ensino do Espírito Santo na nossa vida, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que é que o Espírito Santo ensina? Comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Nós somos espirituais, nós compreendemos. Se não somos espirituais, não compreendemos. Se você não deixar de ser carnal, natural, você não vai compreender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais são comparadas com as espirituais. Comparar as coisas do Espírito Santo, comparado com fazenda, com apartamento, com carro. Não. É comparado com as coisas espirituais. Porque o Espírito Santo foi derramado na igreja, isso a gente viu no vídeo passado, para que as pessoas fossem salvas. A obra da igreja é para salvação em Cristo, não é para adquirir coisas. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Veja bem, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ela se decide espiritualmente. Quando Cristo mandou aquele jovem rico vender tudo e seguir a Cristo, para ele foi uma loucura. Como é que? O jovem que guarda todos os mandamentos, né, segundo ele, segue a lei, tudo certinho, precisava vender tudo que tinha para seguir a Cristo, para ser salvo. Isso não passou na cabeça dele, ele não compreendeu esse tipo de coisa. Agora, como Zaqueu, né, que mesmo sendo um corrupto, ele compreendeu as coisas do Espírito de Deus e ele teve mudança, transformação na vida dele.
E ele deixou de ser carnal para ser espiritual. Então veja bem como às vezes é difícil compreender. Muitas vezes não precisamos compreender, mas obedecer. Obedecer o que Cristo mandou. Mas esvaziar-se. A primeira coisa que nós temos que obedecer é esvaziar de nós mesmos, esvaziar e receber em Cristo o Espírito Santo, encher nosso coração da presença de Deus. Se nós nos esvaziar de nós mesmos, nunca vamos compreender as coisas espirituais. Pessoas que estão correndo atrás de coisas, indo para a igreja atrás de coisas, os pastores estão pregando coisas, porque estão cheios de coisas, não estão cheios de Deus. Não tem Deus na vida deles. E estão aí deturpando o Evangelho de Jesus Cristo e levando muitos à condenação. Você tem que mudar, líder, pastor, que só está pregando coisas. Tem que mudar e pregar a salvação. As coisas é um relacionamento da pessoa individualmente, um relacionamento dele com Deus, a intimidade dele com Deus. Não é você, pastor, você líder que tem que pregar, não. É Deus que abençoa através do relacionamento pessoal dessa pessoa com Deus. As coisas não foi dado para a igreja pregar. A igreja é ninguém desse mundo. A igreja prega a salvação, o reino dos céus, que a igreja prega. Como é que você vai pregar o reino do céu pregando coisas desse mundo? Como é que você prega coisas desse mundo estando pregando o reino do céu? Isso é imaturidade, não tem como servir a dois senhores. A igreja não pode estar servindo ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou serve a Deus ou serve ao mundo. Então a igreja serve a Deus, porque é corpo de Cristo, serve aos propósitos de Deus, que é salvação às pessoas. Não é pregar o mundo. Lá em 1 Coríntios, aqui, 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja bem, nós temos a mente de Cristo. Esse nós estava falando quem? Quem? Os espirituais, os que passaram pelo processo do nascimento, os que morreram com Cristo para o pecado, estando com Cristo para a vida com Deus. Esses são os espirituais. Esses são os que têm a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, ser espiritual para ter a mente de Cristo. Para isso temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nosso coração não pode ter os desejos do mundo, não pode ter os desejos carnais, não pode ter as coisas do mundo no nosso coração. Nosso coração, nossa alma tem que ser toda de Deus. E aí nós temos a mente de Cristo e discernimos as coisas espirituais, porque deixamos de ser carnal, natural, para ser espiritual. Se não tiver essa maturidade na vida da igreja, a igreja não vai ter como ter um avivamento ser um instrumento de Deus para salvar a vida, salvar almas. É preciso que haja um avivamento, mas para isso precisamos ter maturidade espiritual. Precisamos que o nosso coração, nossa alma não esteja cheio de coisas, mas cheio de Deus. É preciso que a nossa vida seja cheia de Deus e temos aí a mente de Cristo. E aí sim, conseguimos ser uma igreja avivada para poder fazer a obra de Jesus Cristo. É o que eu estou fazendo hoje para vocês, pregando para a vida de vocês. Se vocês não tiverem essa mudança na vida de vocês, vocês não vão conseguir ter uma vida de salvo diante de Deus. E, consequentemente, no arrebatamento vão ficar para trás. Para concluir aqui, aqui em 1 Coríntios capítulo 3 já, né, logo depois do capítulo 2, Paulo traz aqui algo muito importante para nós deixar de ser imaturos, ter maturidade espiritual. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Então veja bem, o que Paulo está dizendo aqui? É que a igreja de Corinto estava uma igreja problemática, que não tinha como pregar as coisas mais profundas para a igreja, de um alimento mais consistente para a igreja, porque a igreja ainda estava imatura. E aí a igreja de Corinto estava imatura. A igreja de Corinto é uma igreja que Paulo deu muito trabalho para Paulo. E o que a igreja está dando trabalho hoje para o Espírito Santo, essa igreja que nós estamos vivendo hoje. Então veja bem, e aí Paulo explica: havendo entre vós inveja,
contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Será que nós estamos vivendo uma igreja sem contenda, sem dissensão? Como é que está a vida da igreja? As igrejas hoje, que se dizem evangélicas, têm união uma com a outra? O membro sai de uma igreja para outra igreja, chega lá na outra igreja, o pastor sempre acolhe, vem cá, vem cá, vem cá. Não passa a saber o que aconteceu com aquele membro da outra igreja. Por que ele deixou aquela igreja? Nós vemos igreja aí, né, no tempo dessa pandemia, que fechou, porque estavam pouquinhos. E aí os pouquinhos que estavam saíram e foram para outra igreja que estava pregando coisa, pregando prosperidade. A igreja estava pregando salvação, a outra igreja estava pregando prosperidade. E a igreja não conseguiu a manter de porta aberta e se fechou. Por quê? Porque os membros saíram atrás de coisas, atrás de coisas. E chega lá na outra igreja, o pastor acolhe, vai dizer, tem aí aí pessoas que eram aí músico, né? Aí do louvor, saiu da igreja, deixou a igreja sem nenhum músico. A igreja começou a ter seus cultos sem ter o louvor. Porque os músicos desapareceram, foram para outra igreja. Chega na outra igreja, o que a outra igreja faz? Não, chega aqui é seu lugar, foi Deus que te trouxe para cá. Olha, será que ele usou esses músicos que saiu, deixou a igreja na mão? Será que a ingratidão dele foi para com a igreja ou para com Deus? A igreja é de quem? A igreja de Jesus Cristo, a igreja é de Deus. A igreja que foi batizada, que acolheu ele, que cuidou dele por muito tempo, ele vai para outra igreja, deixou a igreja na mão. A ingratidão dele foi para quem? Foi para com Deus, não foi para com o pastor, foi para com Deus a ingratidão dele. E essas pessoas estão ingratas nas outras igrejas, sem ser salvas, sem ter transformação, não tem salvação para a vida dessas pessoas. Porque enquanto não há arrependimento, de fato, se houver arrependimento, volta, pede perdão e volta para onde ele estava. Se não voltaram, porque não houve arrependimento. Será que o pastor da outra igreja, gente, vocês são do grupo do louvor, por que saiu lá da outra igreja? Será que vocês não estão fazendo falta na outra igreja? Aqui nós temos uma igreja, já temos louvor, temos aqui um corpo de louvor. Você tem que voltar para onde realmente precisa de você. Lá da igreja onde você saiu, está precisando lá não está precisando de pessoas para louvor? Ah, tá, então volte para lá porque é seu lugar. O outro pastor fez isso aí não. Chegou, não, aqui é seu lugar. Isso é não ter união. Isso é dissensão. Isso é pecado. Isso é ingratidão. Isso não se faz. Isso está acontecendo em todas as igrejas. Aconteceu agora nesse tempo de pandemia e já vinha acontecendo antes. Então entenda uma coisa. Se você não passar a ser espiritual, de fato, deixar de ser carnal, deixar de ser imaturo espiritualmente, deixar de ser natural, passar a ser espiritual, você nunca vai compreender as coisas espirituais. As coisas espirituais se ensinam espiritualmente. Essa palavra, eu encerro aqui esse terceiro vídeo. Se o Espírito Santo trouxer mais palavras para mim falar sobre esse tema, eu vou continuar falando. Mas esses 3 vídeos é para que você compreenda a revelação que Deus me deu, que há muito pouco salvo hoje nessa nossa geração, são pouquíssimos. E então vai lá, assiste todos esses 3 vídeos que você vai ver. É muito pouco, é como se uma igreja de 100 membros, uma congregação de 100 membros, só 3 pessoas fossem salvas. Porque são 30 milhões só, que Deus me falou, são uns 30 milhões aí de salvos, muito pouco, menos de 0,5% da população mundial, 1,3% da cristiandade, todos os cristãos, porque só são salvos os cristãos. Então, olhando só para a cristiandade, só 1,3% dos cristãos são salvos. E se você olhar só para o mundo evangélico, são só 3,1% também salvos. Então é muito pouco o número de salvos nesse tempo, justamente por causa de tudo isso que eu trouxe para vocês, que o Espírito Santo me usou para pregar para vocês. Então vai lá no primeiro vídeo, se você não assistiu, assiste o primeiro vídeo, assiste o segundo, assiste esse agora. E eu oro para que você compreenda
a revelação de Deus, compreenda os princípios de Deus, se converta de fato a Cristo Jesus, morrendo com Cristo Jesus para o pecado, estando com Cristo Jesus para a vida com Deus, passando por esse processo de novo nascimento, deixando de ser imaturo, deixando de ser carnal, passando a ser espiritual, passando a ser filho de Deus em Cristo Jesus, e então você tem a vida de salvo. Que Deus abençoe a todos vocês e que essa palavra possa transformar a sua vida.